É maravilhoso ouvir isto, Jesus dizer para nós: levanta-te, anda, o caminho é comprido. Porque na verdade o nosso corpo corruptível, mortal, ele tende a se acomodar. Eu acho lindo que na palavra do Senhor, sempre que ele quer usar um dos seus servos, ele diz assim: levanta-te, né? Glória a Jesus. Sempre que ele quer usar alguém, ele: levanta-te, põe-te em pé. Ezequiel foi assim: levanta-te, põe-te em pé, filho do homem, porque eu quero falar contigo. Com Jeremias foi assim: levanta-te, Jeremias, desce a casa do oleiro. Glória a Jesus. Com Ananias fez assim: levanta, Ananias, vai até a rua chamada direita, eu tenho um trabalho lá para fazer, eu tenho uma obra a realizar na vida de alguém. Glória a Jesus. Porque a nossa tendência é nos prostrarmos, é nos acomodarmos, né? Aí o Senhor diz assim: levanta-te. E falando em trabalho, eu quero meditar juntamente com você a respeito da parábola dos 10 talentos. Se encontra em Mateus 25, bem juntinho, logo após a parábola das 10 virgens. E eu quero meditar hoje com você nesta passagem bíblica. Glória a Deus. A parábola dos 10 talentos, que tem alguma semelhança com a parábola das 10 virgens, né? Glória a Jesus. As 10 virgens esperavam o esposo. Glória a Deus. E na parábola dos 10 talentos, aqueles os quais Deus escolheu e entregou, né, o dono louvado seja Deus, aquele homem, né, que fora para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a Bíblia diz que ele partiu, mas ele ia voltar. Assim como na parábola das 10 virgens, elas esperavam o esposo, na parábola dos 10 talentos, eles também, depois de terem recebido os bens, eles esperavam, né, a volta do dono, glória a Jesus, daqueles bens. Louvado seja Deus. Só que a parábola das 10 virgens, ela nos adverte acerca do comodismo espiritual, o fracasso espiritual. Louvado seja Deus, né? Enquanto a parábola dos 10 talentos fala do serviço cristão, e é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Nesses minutos que nos restam, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Serviço cristão. Irmãos, eu fico a imaginar se o Senhor ele fosse nos dar algum salário pelo nosso trabalho cristão. Ô irmão, e se ele fosse descontar as nossas falhas nesse serviço, olhe, no final do mês muitos de nós iríamos receber tão pouco. Porque se nós pararmos um pouquinho e meditarmos, temos feito tão pouco para a obra de Deus. Diante de tudo que Ele fez, temos feito tão pouco. E é isso que o Senhor quis nos alertar. Existe tanta coisa hoje para preencher o tempo do crente, para afastar o crente do serviço cristão. O nosso trabalho secular, ele é recorde nisto. Nosso trabalho secular, irmão, tem tirado tanto nosso tempo para Deus. Porque ele não só vem para preencher o tempo, mas ele vem também para nos trazer cansaço e fadiga. Glória a Jesus. Às vezes quando nós retornamos para o nosso lar depois de um dia de trabalho, irmão, o corpo só pede cama, descanso. Glória a Jesus. Aí quantas vezes nós não negligenciamos com o serviço cristão? Louvado seja Deus. Quando não é isto, são as diversões,
Os prazeres do mundo, a internet tem roubado tanto tempo, irmão, dos crentes. Glória a Jesus. E é sobre isso, é um alerta que o Senhor vem trazer para nós nesta noite. Como anda o teu serviço cristão? Como anda o meu serviço cristão, irmãos? E quando não é isso, às vezes nós negligenciamos até nos horários. Chegar atrasado no trabalho não pode. Chegar atrasado na escola não pode. Mas chegar atrasado nos cultos pode. Chegar atrasado no evangelismo pode. Chegar atrasado na escola dominical pode. Oi, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Chegar depois da oração, do círculo de oração, é melhor, porque eu não paguei o preço de ficar de joelho. Ei, irmão, olha. Glória a Jesus. Mas Jesus traz tudo isso para a nossa mente nessa noite. Não é como acusador, não, viu, irmão? É como aquele que conserta o que está errado. É como aquele que chama a ovelhinha que está um pouquinho desgarrada para vir para o aprisco. Louvado seja Deus. Essa é a intenção do Senhor Jesus Cristo, né? Irmão, era o costume da época homens ricos viajarem para Roma e deixarem os seus negócios nas mãos dos seus servos. Era costume da época. E Jesus Cristo, glória a Jesus, ele pegou esta vida cotidiana desses homens e trouxe uma lição gloriosíssima para as nossas vidas como crentes, né? O homem, claro, representa Jesus, né? O homem representa Jesus. Irmão, olha, quando o crente aceita Jesus Cristo, é tão linda esta obra quando o crente aceita Jesus, o ser humano aceita Jesus e passa a ser um cristão, um crente. Louvado seja Deus. É porque quando Deus o chama, o convida, e ele aceita esse convite e diz: olha, Senhor, eu entrego minha vida para ti. Imediatamente, irmão, é lindo. Deus entrega para ele ferramentas para ele trabalhar para o reino. Sabe por quê? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então, quando o Senhor salva o crente, irmão, não é para ele ficar de braço cruzado, não. Deus salva o ser humano, o faz um cristão, é para que ele venha trabalhar na seara que é muito grande e tem serviço para todo mundo. Glória a Deus. Mas quando ele chama, ele nos conhece, com certeza, ele nos capacita. E a nossa ferramenta são os dons espirituais que ele tem entregue para nós, irmãos. Glória a Jesus. Os dons espirituais. A distribuição. A Bíblia diz aqui na parábola dos 10 talentos que o homem veio e disse: olha, estou partindo, cuida aí dos meus negócios, glória a Jesus. E disse que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1 talento. E eu acho linda essa frase: a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Glória a Deus. Podemos meditar, irmão, na entrega dos dons para a igreja do Senhor em Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo 12, no verso 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Espírito aqui está com letra maiúscula, é Espírito de Deus e o Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glória a Jesus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Jesus. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Louvado seja Deus. Ô irmão, esse homem foi injusto? Não, não foi injusto. Mas missionário, a um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Se nós olharmos para a atitude deste homem, ele foi injusto. Por que ele não deu 5 a todos? Ou porque ele não deu 1 a todos? Ou porque ele não deu 2 a todos? Ah, missionário, ele fez acepção de pessoas? Não. Ele deu a cada um conforme a capacidade. Glória a Jesus. Ou seja, irmão, que lição nós trazemos para a nossa vida? Deus nos conhece. Se tem alguém que conhece a limitação humana, glória a Jesus, este alguém é Deus. Deus, ele sabe, irmão, a nossa capacidade. Deus sabe o serviço que nós podemos desempenhar para o seu reino. Ele nem vai exigir muito de quem não pode e nem vai dar pouco a quem pode fazer mais. Ele dá na medida certa. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Ele não menosprezou, nem diminuiu ninguém. Irmão, eu começo a imaginar hoje o pastor chamando ovelhas do seu ministério e colocando, né, as pessoas em certas posições. Imagina se o pastor começasse hoje a entregar 5 a 1, 2 a outro, 1 a 1. Eita, o pastor está fazendo acepção de pessoas. Glória a Jesus. Mas é Deus que conhece a capacidade humana, as nossas limitações, até onde podemos suportar, aquilo que podemos desenvolver para o reino da glória do Senhor Jesus Cristo, irmão. Que coisa linda! Mas ele não menospreza o trabalho de ninguém. E ele ensina isso, irmão, continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Olha, porque assim como o corpo, verso 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória a Jesus. Olha o verso 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, irmão, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Oh, Deus lindo! Louvado seja Deus. Que coisa linda, irmão. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Que coisa linda, irmão. Então, quando este homem chegou e dividiu os talentos ali, 5, 2, 1, glória a Deus, estava simbolizando a igreja de Cristo, um corpo. Mas que cada parte do nosso corpo, né, cada membro do nosso corpo é importante para que o corpo esteja ali na sua formação perfeita. Ei, irmão, vamos lembrar de uma construção de um edifício? Na construção do edifício, para que ele seja bem construído, bem estruturado, irmão, glória a Deus, de um grande edifício, precisa de um excelente engenheiro, precisa de um excelente arquiteto. Glória a Jesus, né? Eles analisam tudo nos mínimos detalhes para que a estrutura fique perfeita. Ah, engenheiro, quem não quer ser um grande engenheiro de uma obra, um grande arquiteto de uma obra? É, mas eles não fazem nada se não tiver ali as simples mãos do pedreiro e do servente de pedreiro.
Glória a Jesus. Para cavar, irmão, os alicerces, colocar os fundamentos daquilo que ele planejou. Se ele ficasse só planejando, glória a Jesus, o edifício não sairia. Assim é na casa de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Deus dividiu tudo perfeitamente. Sejamos agradecidos pelaquilo que Deus deu a nós. O dom que Ele deu, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitas das vezes a gente se acha tão incapaz de desenvolvê-lo. Eu queria ser assim. Eu queria aquele dom. Eu queria esse dom. Louvado seja Deus. Queira aquilo que Deus te deu. E desenvolva ele para louvor e glória do nome de Jesus. Porque ele é tão importante quanto qualquer outro dom que possa existir e você possa admirar. Bendito é o nome do Senhor. É isso que a palavra de Deus nos exorta, irmão, e nos ensina. Somos importantes para a obra do nosso Deus, porque foi Ele que fez assim. Olha que coisa linda, Romanos 12 também. Olha o que diz Romanos 12. O verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha a diversidade de dons. Mas todos, foi distribuído aos crentes segundo a vontade de Deus. Nenhum pastor pode dar dom a ninguém. Glória a Jesus. Pode ser amigo do pastor como for, viu? Pode andar debaixo da orlinha do paletó dele. Mas nenhum pastor tem capacidade de distribuir os dons. Isso foi Deus que deu. E Ele deu conforme a capacidade. E Ele deu como Ele quis. A Bíblia nos ensina assim, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ô irmão, a luz que brilha numa lâmpada de 100 velas é muito forte. Clareia muito. Um espaço maior. Mas também é a mesma luz que brilha numa lâmpada de 25 velas. É ou não é? Você tem um bocal na sua casa. Você pega uma lâmpada de 100 velas, você vai usar o mesmo bocal. Vai ser a mesma energia, a mesma corrente elétrica. A diferença é que a lâmpada é de 100 velas e vai iluminar mais. Mas no mesmo bocal você bota uma de 25 e ela também vai fazer parte da mesma corrente elétrica e vai iluminar também. Glória a Jesus. A diferença está na quantidade de luz que elas oferecem pela sua capacidade. Louvado seja Deus. Assim é o crente, irmão. São os dons espirituais. Uns Deus chamou para pastorear, para presidir, para ministrar. Outros para ensinar. Outros para exortar. Outros só para orar e interceder. Louvado seja Deus, Outros com dom de hospitalidade, sabe servir. A sogra de Pedro, irmão, tinha esse dom. Quando foi curada da febre, glória a Deus, a primeira coisa que ela fez foi servir os servos do Deus, Altíssimo. Servir o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, é importante, irmão. O Senhor nos traz essa mensagem hoje para dizer que tudo que nós temos dado por Deus, seja qual for o dom, é importante.